Se a pessoa dissesse que era caro, que tinha que pensar, eu, pronto, vá. Mas a seguir aquilo que devemos fazer e que normalmente ninguém faz, o cliente diz-lhe, tenho que pensar, não avança para a venda e se isto acontece, tem que ouvir este episódio. Se não acontece, tem que ouvir porque vai acontecer em alguma altura. Bem-vindo ao episódio 145 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e com Marta Antunes. Yeah. Aqui a nossa especialista de vendas e hoje com um tema muito importante, não é? De vendas, são todos importantes, eu digo sempre isto, não é? Mas é porque são mesmo, se não fossem importantes eu não trazia aqui para o podcast. Mas em algum momento o nosso cliente nos diz, Ana, eu tenho que pensar, não é? Ainda não vai avançar para a compra e diz-nos que tem que pensar. Se já vos acontece isto de forma frequente, vão se identificar com alguma das coisas, se não, aprendam também, porque em algum momento na nossa jornada isto vai acontecer, a nós ou à nossa equipa, e temos de estar preparados para isto, não é? Marta, o que é que o cliente nos quer dizer quando diz, vou pensar? Olha, digo-te já que, além do é caro, esta deve ser daquelas em que aparece com alguma frequência do tenho que pensar, ou ali muito a par do tenho que falar com alguém, que no fundo é dar-nos um compasso de espera e não nos dar aqui logo a resposta. Se isto acontece em algum momento das vossas vendas, ou com alguma frequência na vossa equipa, então hoje vamos aprender o que é que isto quer dizer na prática e o que é que devemos, como é que devemos interpretar. Então é só pensarmos um bocadinho connosco. Já te aconteceu uma vez tu ires comprar alguma coisa e dizer, não decidis logo, tenho que pensar. Sim, é quando não estou segura na venda. Exatamente. É quando não sei sequer, normalmente é isso que acontece. É isto mesmo. Então, em primeiro lugar, aquilo que devemos fazer é compreender o nosso cliente. Não podemos partir já para a ação de que, quase como ofensivo, tenho que pensar, mas tenho que pensar porquê? não pode ser assim, não é? Na realidade, temos que compreender o cliente. E ter aqui uma análise, uma autocrítica de que, se ele disse que tem que pensar, é porque em algum momento desta parte da minha venda eu não fui tão claro, não fui tão explícito e não consegui compreender o cliente na sua totalidade ao ponto de lhe entregar a informação que ele precisava. Na maioria das vezes é isto que acontece. É porque nós não passamos o valor certo para corresponder, obviamente, àquela dor ou àquele desejo que o meu cliente está a ver comigo. Então, em primeiro lugar, confiança e dizer, ok, eu compreendo, Ana. Se tu me dissesse, olha, muito obrigada, Marta, mas ainda tenho que pensar. Eu digo, compreendo, Ana. Mas a seguir aquilo que devemos fazer e que normalmente ninguém faz, porque as pessoas normalmente dizem, vou pensar e nós congelamos, e se a sua equipa isto acontece, vamos mudar completamente este cenário, não é? Então, o meu cliente não pode ir embora sem realmente ser ajudado em primeiro lugar. E aquilo que eu vou dizer é, Ana, quero mesmo muito ajudá-la, por isso vou ajudá-la a pensar em que é que precisa de pensar. E agora está toda a gente a pensar, a sério? Vão mesmo dizer isto? Sim, vão mesmo dizer isto. Eu posso dizer que o que eu dizia quando diziam que tinham de pensar, claro, não faz mal, então olha, pense, ele é super amiga e sabe. Eu nem identificava aquilo como, eu achava que ele tinha mesmo que pensar, não é? Eu não pensava nisto, não é? Será que é porque ele não está seguro? Será que fui eu que em algum momento a explicar aqui o benefício, a necessidade, o problema que a pessoa tem, eu não fui clara, não é? Eu punha muita batata, não é? A bola do outro lado, ok? E muitas vezes nos dizem os empreendedores, as pessoas dizem que é caro, ou esta objeção, as pessoas dizem, tenho que pensar, não fecham logo, vão para casa e depois o que é que eu faço? Mas antes do depois, não é? Ainda há ali algum momento, como esta dica que a Marta deu, não é? Que é o pensarmos em conjunto, não é? Porque o cliente vai pensar e vai para casa e vai pensar com a informação que ele tem, não é? E não vai ter ali ninguém a ajudá-lo a desconstruir aqueles pensamentos, não é? Aquela insegurança, aquela ainda falta de segurança que ele sente a tomar a decisão de estar connosco, não é? Portanto, essa é uma boa dica e posso-vos dizer que quando isto acontece, as pessoas depois dizem mesmo, não é? As pessoas falam. É isso. Ou seja, aquilo que eu devo pensar é, ok, se ele me diz que eu tenho que pensar, em algum momento eu não fui tão claro. Então, bora lá. Eu quero mesmo ajudar, aliás, porque eu estou a vender e vender é ajudar. E então eu vou mesmo perguntar, Ana, vou ajudá-lo em que é que precisa de pensar. Normalmente quando fazemos esta questão, as pessoas normalmente não estão à espera. E também desmanchamos aqui o nosso cliente, no bom sentido, por favor, e ele acaba por começar a dizer o que é que ele vai efetivamente pensar. E aqui pode ser, vou pensar porque estou a ver outras soluções e então estou a comparar, tenho que pensar porque tenho que ir falar com a minha esposa, ou o meu marido, ou a minha mãe, seja o que for. Então aqui também entendemos
Se tem que falar com outro membro, é porque existe aqui uma falta de autoridade e de capacidade de compra. Significa que a decisão final não é daquela pessoa. Então, uma grande lição para nós é porque lá atrás eu já devia ter percebido e qualificado este meu cliente e entender que esta decisão final não ficava dependente dele, mas de terceiros, e por isso eu devia ter convidado essa terceira pessoa. Se não ficar dependente dessas pessoas, mas sim porque é caro, porque eu tenho que comparar outras soluções, este cliente vai-me dizer por A mais B os detalhes de todo este, imaginem que estão a apresentar um programa, porque é que ele vai ter que pensar e não está tão seguro. Cabe-vos a vocês pegar nestes pontos e desconstruir novamente e, obviamente, fazer-lhe boas questões para lhe dar mais informação. Muito bem, isto entra aqui num tema muito importante que são as objeções, não é? Que são as coisas que os clientes nos dizem que não os leva, quase aqui as desculpas, não é? Que nós chamamos, não é? Mas que não leva a fazer a compra, não é? E este tema é um tema que nós vamos desenvolver hoje. Hoje, às 21 horas, temos aqui uma aula gratuita para fazer com que venda 3 vezes mais em 2024 e vamos desenvolver mais este tema aqui das objeções, não é? Como é o caro, tenho que pensar, como falamos aqui neste podcast. Portanto, deixa aqui o link, é gratuito, convidem a vossa equipa. Portanto, hoje é um excelente dia. Quinta-feira, dia 1 de fevereiro, arrancar aqui e estar em direto connosco às 21 horas. Vamos ter aqui muito conteúdo para partilhar e aqui a promessa de que vai vender mais em 2024 se aplicar aquilo que nós vamos ensinar. Vai ser só incrível esta aula. Pois é, verdade. Acho que é assim das nossas melhores aulas. É verdade. Está aqui com conteúdo mesmo espetacular. Muito bem, portanto, se o vosso cliente vos diz tem que pensar, estas são excelentes dicas que a Marta nos deu aqui hoje para conseguirem colocar em prática e fazer com que o cliente vos fale, não é? E o que é que vai permitir? Quanto mais nós conhecemos o cliente, as suas objeções, numa próxima venda, nós conseguimos melhorar este processo, não é? Porque isto treina-se, é como ir ao ginásio, não é? Que ficamos aqui, ao início parece que não temos muita vontade, agora eu adoro vender, porque quanto mais vender, mais impacto, não é? As pessoas, e lá atrás eu tinha esta resistência, não é? Esta vergonha, se a pessoa dissesse que era caro, que tinha que pensar, eu, pronto, vá, eu achava que estava aqui muito a impingir, não é? Mas já sabemos que quem está desse lado, quem ouve o podcast, sabe que vender é ajudar. Obrigada, Marta, por mais um episódio incrível e nós temos encontro marcado para a semana. E até lá, bons negócios!